Terça-feira você já sabe, né? Mesmo as terças com cara de segunda, é dia do nosso parceiro Orlando Câmara aparecer por aqui e trazer análise, informação, comentário sobre assuntos relevantes para a sociedade, cultura, cidade. E a gente faz sempre a pergunta que nós adoramos fazer, né? Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo. Olá, Rafael. Sabor de hoje é sabor de empatia e de solidariedade. Eu vou contar uma história agora que é real e que eu vivi há umas 2 semanas. Era fim de tarde, no Vira Alves, eu saía da academia e entrando na padaria e um rapaz me chamou. Um rapaz com cara de morador de rua, me oferecendo umas balas. Eu disse, depois eu compro. Entrei, comprei o que eu tinha que comprar. Ao sair da padaria, ele me abordou de novo e eu comprei uma coisa de valor muito baixo. Ele quis me entregar. Eu disse, não, faz o seguinte, eu não tô comendo doce, fica pra você e você vende pra outra pessoa, assim você ganha mais. Ele sorriu, agradeceu e disse, eu conheço o senhor. Aí eu falei, conhece? O senhor não malhava em tal lugar, numa academia que fica em tal shopping? E era verdade, eu malhei nessa academia que fica em tal shopping. E ele falou, isso tem 2 anos. Eu falei, sim, é verdade. Ele virou e falou, eu trabalhei lá. Eu era da limpeza. Depois que eu saí de lá, eu fui para tal lugar e depois disso eu fiquei sem emprego. Infelizmente, eu fui levado a estar nessa situação. Aí ele chamou uma criança e disse, essa aqui é a minha filha. Rafa, uma situação que a gente não sabe nem o que falar nessa hora. Eu lhe confesso que eu fiquei muito emocionado, porque é uma pessoa que tinha um emprego até 2 anos atrás e que hoje está em situação de rua. Eu não sei se ele não tem onde morar, mas assim, os trajes dele, a aparência dele e da filha, que deve ter 7, 8 anos, é de quem está em situação de rua. Ele já estava sem alguns dentes da frente, mas eu desejei sorte a ele. Ele disse que ele queria se recuperar e eu disse que ele, com fé, enfim, a gente usa o que tem na hora de recurso, eu disse que eu tinha fé que ele iria se recuperar. Eu estou contando essa história porque a situação de pessoas de rua em Manaus está incontrolável. Essa é uma situação que eu narrei para vocês. Eu acho que a Zona Centro-Sul, Vira Alves, que é um bairro altamente comercial e de serviços, né, um corredor cultural, inclusive, tem muito morador de rua. Tem morador de rua que dorme dentro de agência bancária. De manhã cedo, quando você vai ao banco, eles estão todos morando lá, dormindo lá dentro. O que não é diferente, por exemplo, do centro de Manaus, onde tem muita gente em situação de rua, que é o nome certo que se dá às pessoas que moram na rua. E aí eu comecei a conversar com uns amigos meus, e todos eles automaticamente, fosse do bairro em que morassem, começaram a dizer, Orlando, o Antônio, por exemplo, me disse que na Compensa o aumento das pessoas em situação de rua foi muito significativo. E vários outros falaram sobre isso. E a gente sabe que há uns anos atrás, as pessoas em situação de rua normalmente eram pessoas que tinham problemas de convívio familiar por conta de alguma dependência química. Mas me parece que o empobrecimento do Brasil nos últimos 3, 4 anos mudou um pouco essa realidade. Estou contando aqui a história de uma pessoa que eu, por acaso, não lembro, eu acho que ele está com uma aparência muito alterada, mas que já trabalhou no lugar que eu frequentava. Eu, por acaso, também acabei encontrando outras pessoas que eu conhecia aí já de um tempo mais dilatado, mais antigo, pedindo dinheiro na porta de banco e de farmácia. A verdade é que a sociedade civil tenta colocar as pessoas em situação de rua como invisíveis. Isso não é mais possível, não tem mais como. Existe uma crise no Brasil inteiro. Vou citar aqui, por exemplo, a situação de São Paulo. A cidade de São Paulo, a capital paulista, a cidade mais rica e mais industrializada do país. Eles, por muitos anos, fizeram vista grossa para a Cracolândia. Quando tentaram debelá-la, não foram bem sucedidos. E agora, eu tenho a impressão que foi no prazo de menos de um mês, 300 saques a lojas do centro próximas à Cracolândia, ou próximas onde as pessoas que moravam na Cracolândia se deslocaram por conta das políticas de afastamento e repressão adotadas pelo aparelho público. E aqui em Manaus, isso não é diferente, não. Não os ataques, mas a existência de Cracolândias. Por exemplo, no Jorge Teixeira, na Itaúba, com a Genipapos, existe uma Cracolândia. E uma Cracolândia muito a olhos vistos, com barracas de papel, papelão, de lona velha, de resto de roupa rasgada.
com consumo de entorpecentes ilegais em via pública e com muito histórico de violência. Por exemplo, eu fui digitar uma busca e encontrei a primeira coisa que aparece, Cracolândia, Manaus, 6 tiros na madrugada. E essa realidade também é muito comum no centro de Manaus, na Lourenço Braga. Outro dia, um taxista me narrou uma situação que eu fiquei muito surpreso. Ele falou que ele foi levar uma pessoa para pegar o Ajato, que saía 4h30 da manhã, naquela área onde, quando está seco, você desce com o carro para chegar lá embaixo na praia, e que havia 2 pessoas, 2 homens, naqueles que a gente chama de gelo baiano, que são retentores de trânsito, que gritavam: "Aqui tá limpo! Aqui também!", anunciando a venda de drogas, sem ninguém para reprimir, ou sem ninguém para abordar. Aí eu fui procurar também, eu acho que é importante procurar qual é a retaguarda que existe para as pessoas de rua em Manaus, porque a situação está grave. Nós, cidadãos, estamos todo dia nos vendo frente a frente com a situação. Não dá mais para fazer de conta que ela não existe. E a Lei Nacional da Assistência Social diz que as pessoas em situação de rua são de responsabilidade do município. Até porque há fundos de assistência social que viabilizam vagas, inclusive em abrigos. Eu fiz uma pesquisa, eu sou muito alheio a algumas questões da assistência social, infelizmente, mas eu fiz uma pesquisa e eu só encontrei 2 abrigos em Manaus. Um chamado Gessilda, eu esqueci o sobrenome, no bairro da Betânia, que é para mulheres e para homens, e a casa Aminde Dal Lindoso, só para homens, no bairro de Petrópolis, que na verdade não corresponde ao mapa das pessoas em situação de rua na cidade, na capital. É preciso que a gente tenha atenção e que haja uma preocupação maior. Muita gente diz: mas isso, Orlando, não vai dar voto. Não interessa. A segurança das pessoas, o livre ir e vir, dá muito voto, traz turista, passa a sensação de segurança. Porque o que se vê em São Paulo hoje, com as Cracolândias, os saques constantes, se nós deixarmos a situação da Itaúba e da Genipapo evoluírem, e se nós não tomarmos uma atitude em relação a Lourenço Braga ou a Manaus Moderna no centro, quando nós formos querer abrir o olho, já vai ser tarde demais. Então, hoje a coluna fala sobre isso. Nós não podemos mais fazer de conta que as pessoas de situação de rua não existem e que talvez aquilo que a gente pensasse sobre elas não seja a verdade. Tem pessoas que estão em situação de rua, não porque são adictos, têm uma dependência química, não. Muitas delas até adquirem, talvez, a dependência na rua. Muitas estão assim pela miséria. É preciso ser solidário e ser empático. Vou terminar hoje a coluna, Rafael, falando de um filme que eu vou recomendar às pessoas. Onde Moro, no serviço de streaming Netflix, concorreu ao Oscar. Já falei disso aqui, desse documentário. Não revela a situação do Brasil, é uma situação muito própria dos Estados Unidos, mas pode nos mostrar o nosso futuro, onde a classe média baixa chega a morar em carros. Assistam, vale a pena. É pequeno, é curto. Onde Moro é um documentário profundamente triste, mas que alerta o que pode nos aguardar no futuro. Então, atenção, poderes públicos, em especial o município, quem cabe a responsabilidade para a questão das pessoas em situação de rua em Manaus. Está ficando muito, muito descontrolado. Bom dia, Rafa.